Olá, a graça e a paz do Senhor para você. Seja bem-vindo a mais uma lição do nosso curso de Introdução à Hermenêutica. Essa é a nossa quinta lição, mas é o nosso sexto encontro. E eu gostaria de, mais uma vez, retomar a questão que sempre colocamos no início de cada aula. Por que você está aqui? Qual é a sua motivação para estar aqui? Se você chegou até essa aula, é porque você, de fato, tem perseverado no propósito de aprender um pouco mais sobre esse assunto tão relevante que é a interpretação da Bíblia. E o nosso curso tem exatamente esse propósito, capacitar você, aluno, a estudar a Bíblia, a interpretá-la de maneira correta, segundo as regras da hermenêutica, e capacitar você também a ser capaz de aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia e também abençoar outras pessoas. Como dissemos, essa é a nossa lição 5, mas é o nosso quinto encontro. Hoje vamos falar sobre mais uma etapa do estudo bíblico, que é a etapa da interpretação. E antes de avançar, quero aqui retomar essa sequência que nós já enfatizamos em aulas passadas, que é a base de todo o método de estudo da Palavra de Deus. Existem passos a serem observados. Na aula passada nós falamos bastante sobre a etapa da observação, onde buscamos entender as circunstâncias em que aquele texto foi escrito. Agora vamos falar um pouco sobre interpretação, onde vamos buscar compreender qual o sentido daquilo que está escrito. Depois falaremos sobre correlação, que é exatamente fazer as conexões do que aprendemos com outras passagens da Bíblia e, por último, como podemos aplicar aquilo que aprendemos na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Importante ressaltar mais uma vez que se nós, por exemplo, cedermos à tentação, digamos assim, de irmos diretamente para a aplicação, corremos um risco, sério risco, de fazermos uma aplicação incorreta, errada, talvez até danosa mesmo da palavra de Deus, pelo fato de não termos observado o texto dentro do seu contexto, termos interpretado corretamente, buscando assim entender o seu sentido, nem termos correlacionado aquele tema com outras partes da Bíblia que certamente lançam luz sobre a interpretação. Assim, é muito importante que você cumpra essa sequência antes de chegar à etapa mais desejada pela maioria de nós, estudantes da Palavra de Deus, que é a aplicação da Bíblia em nossas vidas. E aqui cabe mais uma vez remeter os alunos, você que aqui está conosco, ao sentido da palavra interpretação. Nós já falamos disso. Por que falamos em hermenêutica? Hermenêutica é exatamente essa arte ou a ciência de explicar o significado do que foi dito ou do que está sendo observado. Não se aplica apenas à Bíblia, a hermenêutica se aplica a textos jurídicos, a textos filosóficos, a outros textos históricos, a literatura de maneira geral. Mas aqui o nosso interesse é sobre a interpretação da Bíblia, da Palavra de Deus. E a palavra hermenêutica vem de Hermes, que era, na mitologia grega, o deus responsável pela comunicação entre os deuses e os homens, entre os mortais. Apesar dessa origem pagã, isso não deve lhe impressionar de forma alguma. É comum encontrarmos palavras que usamos no dia a dia que têm origens parecidas como essa, mas o significado básico que a hermenêutica assumiu é exatamente esse: declarar, anunciar, interpretar, esclarecer e até mesmo traduzir. Significa que alguma coisa será tornada compreensível ou levada à compreensão com o uso da hermenêutica. E aqui eu quero abrir um parêntese. Quando falamos em traduzir,
Como nós, de maneira geral, não temos acesso às línguas originais em que a Bíblia foi escrita, nem aos manuscritos mais antigos, e a Bíblia foi escrita em hebraico, Antigo Testamento, uma pequena parte do Antigo Testamento em aramaico e todo o Novo Testamento em grego, nós nos valemos de traduções. E em português nós temos diversas traduções, traduções de grande qualidade, fruto do trabalho de tradutores sérios que buscaram de fato fazer o melhor trabalho possível. Mas é importante saber que toda tradução ela é também uma interpretação, porque em diversos momentos o tradutor ou a equipe que está fazendo aquela tradução, é comum que seja uma equipe, não dispõe de uma palavra ou de uma expressão que consiga traduzir de maneira exata o sentido de palavras e termos nas línguas originais. E aí, muitas vezes, os tradutores precisam fazer algumas opções, e algumas vezes nessas opções estão também interpretando o sentido do texto. Por isso, uma coisa que nós temos dito, enfatizado, é que, sempre que possível, você deve lançar mão de mais de uma tradução em português. E há várias. Sugiro que você tenha a tradução base, aquela que você mais usa, você mais gosta, com a qual você está mais familiarizado, mas também acesse outras e adquira o costume de comparar passagens em diferentes traduções. Isso pode lhe ajudar bastante, porque um tradutor pode ter sido mais feliz na escolha de palavras, expressões ou estruturas para esclarecer o sentido do texto original. Quando falamos em interpretação, que é o tema da nossa aula de hoje, embora nós já tenhamos falado várias vezes sobre interpretação, inclusive citando diversas regras de interpretação, que retomo aqui rapidamente, regras gerais, regras gramaticais, regras históricas, regras teológicas, que chamamos também de princípios. Embora nós já tenhamos tratado disso nas primeiras aulas, aqui nós vamos falar mais especificamente sobre o processo de interpretação em si. Então, primeiro ponto, para que cheguemos ao sentido mais exato do texto, e esse é o nosso trabalho quando estamos interpretando, nós precisamos usar as ferramentas corretas de interpretação. Aqui eu faço uma comparação. Imagine que você está vendo aqui uma caixa de ferramentas, o desenho de uma caixa de ferramentas no nosso slide. Imagine que você quer fixar um parafuso e para isso você resolve usar um martelo. Qual vai ser a consequência disso? Algumas coisas podem acontecer. Você pode danificar o parafuso, você pode danificar a ferramenta, você pode até mesmo se ferir usando a ferramenta errada para determinada função ou determinada tarefa. Por isso precisamos usar as ferramentas corretas. E as ferramentas principais de que dispomos para a interpretação são exatamente os princípios ou regras de interpretação. Usamos também alguns recursos, como por exemplo, lançarmos mão de comentários bíblicos, dicionários bíblicos, concordâncias bíblicas e outras ferramentas que estão disponíveis hoje, inclusive muitas já disponíveis na internet de maneira gratuita. O principal objetivo da interpretação é descobrir o sentido correto do texto, e aqui eu quero chamar sua atenção bastante para essa afirmativa. Descobrir o sentido correto do texto na época em que ele foi escrito, com vistas à aplicação correta. Aqui nós estamos diante de um grande desafio. Nós precisamos descobrir o sentido do texto à época. Quando ele foi escrito, para quem foi escrito, e como ele foi compreendido na época. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ao escrever as cartas aos Coríntios, escreveu a uma igreja local, real, histórica, que existia na cidade de Corinto.
Uma igreja que tinha vários problemas, questões que precisavam ser resolvidas. Essas duas cartas, elas têm um tom muito pastoral, trazem muitas orientações, a busca de corrigir, de fazer correções em comportamentos que aqueles irmãos erroneamente estavam adotando. Nós percebemos isso ao ler essas duas cartas. Então precisamos tentar descobrir qual o sentido para eles naquela época, antes de tentarmos aplicar a nossa vida hoje. Por isso nós precisamos transpor barreiras. As duas principais barreiras que nós temos diante de nós, e aqui temos os atletas numa corrida de barreiras, ou com barreiras, são as barreiras do tempo e as barreiras da cultura em que, ou para quem, ou na qual aquele texto foi escrito. E aqui, uma série de advertências que nós precisamos ter diante de nós. Algumas coisas nós já dissemos ao longo do nosso curso. Nós vamos também retomar aqui o que pode gerar interpretações erradas. Aceitar uma explicação sem investigar se aquela realmente é a melhor explicação para determinado texto. A influência de programas e livros evangélicos, e eu diria hoje em dia também de canais na internet, no YouTube, em redes sociais, que muitas vezes trazem interpretações muito particulares, que estão, infelizmente, muitas delas, distantes do real sentido dos textos bíblicos. Mas nós hoje temos acesso a tudo isso, isso certamente nos influencia, claro. Outro ponto que pode distorcer a nossa capacidade de interpretar é colocarmos a nossa experiência pessoal acima das Escrituras. Porque alguma coisa aconteceu comigo, porque Deus falou comigo de determinada maneira, porque eu passei por essa ou aquela experiência espiritual que é válida, mas é uma experiência pessoal. Eu quero aplicar essa minha experiência pessoal como uma regra de interpretação da Bíblia, o que não é correto. Aliás, deve acontecer o inverso. Eu devo enxergar as minhas experiências pessoais com Deus à luz da interpretação da Bíblia e não o contrário. A falta de conhecimento do contexto histórico e cultural em que o livro, a passagem foi escrita, falta de conhecimento e aplicação de regras de interpretação, das quais nós já falamos, os princípios gerais, princípios gramaticais, teológicos, históricos, a falta de conhecimento sobre esse aspecto da Bíblia, que é a revelação progressiva de Deus, e a falta de investimento em livros de pesquisa, comentários de qualidade que você pode ter acesso e que certamente vai lhe ajudar a interpretar melhor. Mas muitas vezes nós não queremos gastar, investir, na verdade não é uma despesa, é um investimento em livros e recursos de pesquisa. Voltando ao tema das barreiras, nós estamos separados do contexto dos leitores originais da Bíblia por vários séculos, pela cultura, pela língua e pela história. Aí você pode pensar, mas isso aparentemente é intransponível. Não é intransponível. Mas nós temos que reconhecer que traz ou coloca alguma dificuldade para quem vai interpretar o texto. Por isso chamamos de barreiras. Então, temos o tempo, temos a cultura, temos a língua, temos o contexto histórico daquelas pessoas que leram aquele texto, que receberam aquela mensagem na sua época, no seu contexto. Por isso que nós precisamos dos princípios de interpretação para que sejamos orientados nessa tarefa. Nós vamos fazer aqui um caminho de volta para o tempo, para a época, como se nós tentássemos nos transportar para aquele momento e assim tentarmos compreender o significado original daquele texto. E várias barreiras existem que nos separam dos autores do texto original. Por isso temos que saber, conhecer e usarmos as ferramentas corretas para isso. Por exemplo, a barreira da linguagem.
nós já falamos antes, a Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes, que não são as nossas línguas, ou a nossa língua nativa. Nós não falamos hebraico, aramaico, grego. Se você, obviamente, quiser aprender as línguas originais, se você tiver essa oportunidade, vai ser uma bênção, com certeza, você conseguir ler a Bíblia na língua original. Mas isso é algo reservado para poucas pessoas. Não podemos, digamos assim, ter a ilusão, né, de que todos terão acesso a isso, até porque há tempo, há recursos envolvidos. A maioria de nós não vai avançar sobre esse desafio, de forma geral. Mas nós precisamos estar cientes disso e temos que lançar mão dos recursos para rompermos essa barreira. Então, como nós já dissemos antes, os escritos originais do Antigo Testamento foram escritos em hebraico e uma pequena parte em aramaico. Aqui um lembrete para você: o aramaico era a língua falada na Caldeia, na região lá dos babilônios. Então, quando os judeus foram exilados na Babilônia, eles falavam hebraico. Eles foram exilados na Babilônia, eles passaram a falar aramaico. O hebraico deixou de ser falado no dia a dia, passou a ser uma língua usada praticamente apenas na questão religiosa, na leitura dos textos, e eles de fato liam em hebraico, mas a língua do dia a dia era o aramaico no período pós-exílico. Algumas partes do Antigo Testamento têm registros em aramaico, como por exemplo o livro de Daniel, algumas partes são em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. O grego era a língua falada no mundo naquela época. É fruto do processo de helenização que Alexandre o Grande, o imperador do Império Grego, levou a termo como um projeto que ele tinha. À medida que ele ia conquistando os povos, ele ia também implantando a cultura grega. E o grego se tornou a língua comum, a língua usada de maneira geral em todo o mundo conhecido da época. Mas não era o grego clássico, o grego em que foram escritas as grandes obras de Homero, por exemplo, a Ilíada, a Odisseia, ou o grego em que os filósofos escreveram suas obras, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Não. Era um grego comum, um grego coloquial. Digamos assim, o grego do povo, a língua do povo comum. E foi exatamente nessa língua que o Novo Testamento foi escrito. Durante algum tempo os tradutores ficavam em dúvida, mas por que o grego do Novo Testamento tem algumas estruturas gramaticais e vocabulário diferente do grego clássico que eles já conheciam? Exatamente por isso. E aqui cabe uma reflexão. Ora, se o propósito de Deus sempre foi fazer com que a mensagem chegasse ao maior número possível de pessoas, então é óbvio que essa mensagem tinha que ser escrita numa língua que fosse a língua do povo, a língua comum, o grego, no caso, chamado koiné. E aqui cabe já uma pergunta que a gente não vai responder nesse momento, mas para você ir pensando, o que a origem da palavra igreja pode nos ensinar? A palavra igreja vem de uma palavra grega, a eclésia, de onde vem a nossa expressão em português eclesiástico ou eclesiástica, relativa à igreja. Então você pode pesquisar, depois de terminar a aula, o que a origem da palavra igreja pode nos ensinar. Falando das barreiras culturais, não só linguísticas, mas culturais, a Bíblia é produto e a apresentação de culturas que são dramaticamente diferentes da nossa. O que tem a nossa cultura hoje a ver com a cultura do período dos patriarcas, de Abraão, Isaac, Jacó, ou com o período do Êxodo, do período de Moisés, de Josué, da conquista da terra, ou mesmo com o período do Novo Testamento?
O Antigo Testamento foi escrito num período de aproximadamente 1000 anos, entre 1450 e 400 a.C. O Novo Testamento teve seu primeiro livro escrito, provavelmente a primeira carta aos Tessalonicenses, por volta do ano 45 depois de Cristo, e o último perto do final do primeiro século, no ano 90, provavelmente o Apocalipse. Então nós estamos aqui diante de um contexto cultural muito diferente do nosso contexto aqui no Brasil. Por isso, como leitores da Bíblia, devemos estar cientes de que se trata de um documento antigo, escrito em épocas específicas, com propósitos específicos e para grupos específicos. E aqui uma outra pergunta para você refletir. Você certamente conhece a história do livro de Ruth. Lá em Ruth 4, versículo 1, tem um relato que Boaz vai até a porta da cidade para tratar do assunto relativo à herança de Noemi. Por que ele fez isso? Pesquise um pouco para entender como eram as práticas daquela cultura naquele tempo. Temos a barreira da comunicação, e aqui eu não estou falando apenas da língua, do idioma, mas falo de uma coisa, digamos, bem acima disso. A Bíblia é o documento fruto da revelação de Deus para nós. Digamos que é a carta de Deus escrita à humanidade, com o propósito de revelar-se. A revelação é algo maravilhoso. Pensarmos que Deus resolveu se revelar, porque a nossa mente não tinha e não tem a capacidade de compreender o ser de Deus, mas esse Deus, perfeito, infinito, todo-poderoso, resolveu falar conosco. E esse é o processo de revelação, que está registrado na Bíblia. Mas aí vem uma pergunta: como um Deus perfeito, infinito, pode se comunicar com um ser ou com seres como nós, imperfeitos e infinitos que somos, pecadores? É claro que isso tudo traz uma dificuldade natural. Por isso que, quando nós buscamos interpretar a Bíblia, estamos tentando entender o que Deus falou para aquelas pessoas, porque o que Ele falou para aquelas pessoas é também algo relativo a nós e relevante para nós hoje. Por isso é importante observar o texto, buscar entender o contexto, para que a nossa interpretação tenha um fundamento firme. E aqui coloco uma pergunta para você também, em várias passagens que aparecem. Se Deus é Espírito, e a Bíblia diz que Deus é Espírito, por que a Bíblia fala que Deus tem olhos, ouvidos, mão, braço e tudo mais? Por que a Bíblia se refere a Deus dessa forma? Será que há uma contradição aqui? Eu creio que não. E você certamente também vai chegar a essa conclusão se pesquisar um pouco. Fica aqui também uma outra pergunta para você refletir. As referências de gênero literário também são muito importantes para a gente compreender e interpretar a Bíblia corretamente. Os gêneros literários que aparecem na Bíblia são muito diversos. Vamos falar de alguns deles aqui. Mas o ponto principal é: precisamos reconhecer essas características desses gêneros literários, porque eles influenciarão o processo de interpretação. Nós não podemos, como dizemos aqui, interpretar ou ler o livro de Cantares de Salomão da mesma forma que lemos a carta de Paulo aos Romanos. Ambos são palavra de Deus, ambos são revelação de Deus, mas são gêneros literários diferentes. Estamos falando aqui de uma poesia e falando de uma epístola, de uma carta dirigida a uma igreja. Por isso, gênero literário tem relevância. Alguns dos gêneros, nós já falamos e aqui retomamos, por exemplo, o gênero literário da narrativa. A Bíblia tem muitas narrativas. Uma boa parte da Bíblia é composta por narrativas. Ora, a narrativa precisa ser lida como história. Ela não pode ser lida
Da mesma forma que outros documentos, ou que outros estilos literários aparecem. Um grande perigo que enfrentamos quando estamos na tarefa de interpretar uma narrativa é o perigo da alegorização ou a espiritualização. Já citamos isso quando falamos sobre a interpretação que Santo Agostinho fez da parábola do bom samaritano, onde ele atribui ali sentidos espirituais a cada um dos personagens e das situações relatadas por Jesus e chega a uma conclusão, digamos, exótica, estranha. A alegorização, a espiritualização é essa ideia de que existe ali o texto que estamos lendo, mas existe algo por trás desse texto que precisa ser descoberto, um sentido oculto. Quando sabemos que a narrativa é um relato histórico, nós não temos que ficar buscando ali sentidos que não estão explícitos no texto, a não ser que outras passagens nos deem essa autorização, o que de maneira geral não é o caso. Um outro perigo é a gente interpretar, aqui já indo para o polo oposto, interpretar de uma maneira meramente histórica, sem entender que ali é sim um relato histórico, mas existe um propósito pelo qual aquele texto ali está. Não é apenas contando uma história, Deus tem um propósito ao registrar e contar aquela história. Outro erro que temos que evitar é ignorar a audiência original do texto. Para quem foi escrito? Precisamos compreender que havia leitores ou destinatários para aquela passagem, aquela história que está sendo contada. Outro risco é explorarmos textos paralelos sem desenvolvermos o contexto. Um exemplo aqui é o texto de Gênesis 2:10, onde temos a descrição do rio que regava o Jardim do Éden, que, segundo o relato, se dividia em 4 braços. Filo de Alexandria, que era um estudioso da Igreja Antiga, que buscou fazer uma mistura, digamos assim, entre a teologia cristã e a filosofia helênica, a filosofia grega, ele interpretou o primeiro rio como a representação da bondade. E os 4 rios que dali derivavam indicariam as 4 virtudes da filosofia grega: a prudência, o domínio próprio, a coragem e a justiça. Ou seja, embora essa interpretação possa ser muito bela e até atraente, de certa forma, ela não tem absolutamente nada a ver com o texto. Esse não era o propósito de Moisés ao fazer esse registro que está lá no livro de Gênesis. Um outro gênero literário que vai aparecer várias vezes na Bíblia é a poesia. Temos aqui vários exemplos de livros poéticos. O livro de Salmos é o principal deles. Temos o livro de Jó e outras passagens como Cantares, Salomão. É poesia. A poesia tem que ser lida como poesia. A poesia usa muitas figuras de linguagem. A poesia tem uma estrutura própria. A poesia hebraica tem uma característica, ela é diferente da poesia que temos em português. Enquanto nós procuramos normalmente fazer rimas usando palavras que têm sons parecidos, eles buscavam fazer, digamos assim, rimas de ideias. É o chamado paralelismo de pensamento. Então, é frequente encontrarmos isso, as ideias de uma linha ou de um pedaço do texto se equilibram com os da linha seguinte. Temos o paralelismo sinonímico, paralelismo antitético, paralelismo sintético e há outros paralelismos que nós não citamos aqui. Nós não vamos entrar aqui nessa especificidade. Você pode ter acesso a essa informação assistindo às aulas do livro de Salmos que nós demos no ano passado, que estão disponíveis também no YouTube para você. Mas, ao lermos uma poesia, precisamos ver que é poesia. Por exemplo, no Cântico de Maria, dando um exemplo do Novo Testamento, nós temos lá Maria dizendo o seguinte:
lá no livro de Lucas: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aqui um exemplo clássico de paralelismo sinonímico. Ela diz algo na primeira linha e repete de outra forma na segunda linha. Então, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É poesia. O que seria um erro ao interpretar essa poesia? Por exemplo, nós chegarmos à conclusão que Maria aqui está tentando nos ensinar que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito, porque ela fala em alma e fala em espírito. Ela está usando sinônimos, palavras que são sinônimas. Está fazendo aqui um paralelismo. Ela não está querendo ensinar a doutrina a respeito do homem, que é corpo, alma e espírito. Podemos até considerar essa doutrina, mas não é aqui que ela está sendo ensinada. Corpo, ela não cita, mas alma equivale a espírito na segunda frase. A minha alma engrandece ao Senhor. E na segunda frase ela diz: meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, engrandece, se alegra. Senhor, Deus, meu Salvador. Ela está aqui usando o recurso poético do paralelismo sinonímico. Então essa é a forma mais adequada de interpretarmos a poesia que os antigos hebreus usavam. Provérbios, também outro gênero literário que aparece na Bíblia. Inclusive temos o livro de Provérbios, onde várias máximas proverbiais estão ali reunidas, um livro maravilhoso. Mas nós precisamos nos aproximar do texto sabendo que se tratam de provérbios. Não há ali, a não ser que o próprio texto indique, ou textos paralelos indiquem, confirmem isso, não há ali o interesse necessariamente de formular doutrinas, mas sim nos dar orientações gerais para a vida, orientações de sabedoria prática no nosso dia a dia. Esse é o principal propósito de Provérbios. Então há princípios que estão sendo ensinados. Esse princípio pode ser uma promessa, ou pode ser um princípio geral, mas pode também admitir exceções. Precisamos correlacionar esse princípio que está sendo exposto lá no Provérbio com outros textos da Bíblia, principalmente o Novo Testamento, para não chegarmos a conclusões erradas. E precisamos buscar esses pontos de contato entre o princípio que está sendo ensinado lá em Provérbios e o nosso mundo, a nossa cultura, para que a gente possa, sim, fazer uma aplicação correta desse texto de maneira prática e contextual hoje. Provérbios precisam ser interpretados de maneira específica. Relembrando, as máximas de Provérbios não são promessas absolutas, de maneira geral não são, mas são, via de regra, princípios gerais baseados na observação cuidadosa da experiência humana. O sábio formula o provérbio para nos dizer: haja desta forma ou evite isso e você será uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada. E muitas dessas máximas proverbiais devem ser reconhecidas como diretrizes gerais e não como observações absolutas. Profecias. Como devem ser interpretadas as profecias? Essa não é uma tarefa fácil, mas um dos princípios básicos é encarar inicialmente aquela profecia como literal, evitar uma espiritualização. Porém, sabendo que ali poderemos encontrar figuras de linguagem como símiles, como metáforas, como comparações, mas também entender que a profecia ela pode ter se cumprido parcialmente e ainda haver uma parte a ser cumprida na nossa época ou no futuro, ou pode ter sido cumprida de maneira plena e completa no passado também. Isso geralmente cria uma série de dúvidas, de disputas, até de desentendimentos mesmo. Mas lembre, por exemplo, do que falamos em aulas passadas sobre a citação que Pedro faz em Atos capítulo 2, da profecia de Joel, também no capítulo 2, onde
Joel, sendo usado pelo Senhor, diz que nos últimos dias Deus iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Uma parte dessa profecia já se cumpriu, mas ainda há aspectos que são citados lá em Joel que não se cumpriram, mas se referem ao fim dos tempos. Por isso é importante termos sempre em mente isso. As parábolas também são outro desafio. Um método de ensino maravilhoso usado por Jesus, mas precisa ser encarado como uma história que, a partir de comparações, normalmente usando elementos do dia a dia daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, busca nos ensinar uma verdade espiritual. Então, parábola significa isso, colocar alguma coisa junto da outra, ao lado da outra, para que seja feita uma comparação. Então, Jesus muitas vezes diz assim: o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a uma mulher que preparava pão e colocou o fermento na massa. Ou o reino de Deus é semelhante, e aí Jesus faz outra comparação. Parábola é basicamente isso. Então essa comparação que Jesus faz, estou aqui me referindo a Jesus porque ele usa muito esse método de ensino, a parábola. Ele cria uma narrativa, e a partir dessa narrativa e da comparação de situações do dia a dia, ele ensina uma verdade espiritual. Um cuidado que temos que ter aqui. A parábola exige somente corresponder no seu todo com a verdade central que se pretende ensinar. Cuidado com aquela tentação de procurar sentidos ocultos para cada um dos elementos que são citados na parábola, para não cairmos no erro que Santo Agostinho cometeu ao interpretar a parábola do bom samaritano. E uma tarefa para a próxima aula, gostaria de deixar aqui esse desafio para você, é ler e interpretar uma das parábolas de Jesus usando os princípios que nós aprendemos até aqui. Espero que você tenha tido proveito nessa aula. Agradeço mais uma vez a sua presença e peço ao Senhor que lhe abençoe, lhe ilumine e que a gente tenha uma nova oportunidade de estarmos juntos. Em nome de Jesus.